Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saldo Extra. Estamos aqui a cada semana trazendo algo especial para o seu bem-estar financeiro. Que alegria é poder ter você ao nosso lado e agradecer pela confiança que você tem depositado no nosso trabalho. Fica o convite para que você interaja conosco nas redes sociais e também o convite para que você acesse o blog do nosso programa, novotempo.com/saldoextra. Deixe ali as suas sugestões, as suas observações e as suas recomendações. Ouvi-lo será importantíssimo para que a gente traga um conteúdo cada vez mais útil para a sua vida, para o bem-estar da sua família. Hoje vamos ter aqui conosco um tema interessante. Nós vamos falar sobre consumismo, mas um pouquinho voltado para as crianças. Você tem filhos em casa, filhos pequenos? Precisa entender desse tema. Teremos uma especialista aqui para nos ajudar a compreender a importância do assunto e os cuidados que devemos ter. Mas antes disso, vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística calculou que 7.400.000 pessoas estavam desempregadas até fevereiro, em cálculo que considera também os meses de janeiro e dezembro. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em novembro, são 950.000 pessoas a mais sem ocupação, uma alta de 14,7%. A taxa de desocupação, que considera a população que procura trabalho, foi estimada em 7,4%. No mesmo período do ano passado, o índice era 6,8%. O rendimento médio do trabalhador ficou em R$ 1.817 para todas as profissões, valor 1,1% maior do que o registrado há um ano. A conta de energia elétrica foi responsável por mais da metade da inflação do mês de março. O aumento médio em todo o país ficou em 22,08%. A alta decorreu do reajuste aprovado pela ANEEL e do repasse de empresas concessionárias para os consumidores. Com todas as revisões, nos últimos 12 meses, o preço da energia subiu mais de 60%. O custo é incluído na área de habitação, que foi a que teve a maior alta no mês, de 5,29%. O setor de alimentação, que em geral é o que tem mais impacto no cotidiano, subiu 1,17%. A maior alta de um alimento no mês foi a da cebola, que ficou em média 15% mais cara. Em um ano, um dos principais alimentos do brasileiro subiu 38%. A inflação fechou o mês de março em 1,32%. É a maior alta para qualquer mês desde fevereiro de 2003 e o maior índice para o mês de março desde 1995. Portanto, 20 anos. O acumulado da inflação dos últimos 12 meses ficou em 8,13%, bem acima dos 6,5% estabelecido pelo governo como limite aceitável da meta. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, a marca de 500 bilhões de reais em impostos pagos pelos brasileiros foi ultrapassada na noite desta segunda-feira, dia 6 de abril. No ano passado, o valor só apareceu no dia 15 de abril, ou 9 dias depois. Apesar do baixo nível de atividade econômica, a associação informa que a marca foi alcançada mais rapidamente por causa dos efeitos da inflação, que nos 2 primeiros meses do ano está acumulada em 2,46%. Outro fator que pesou foi a revisão que o governo fez em desonerações de impostos. Nesta quinta-feira, a Grécia pagou 450 milhões de euros do empréstimo que havia feito com o Fundo Monetário Internacional. A atitude acalmou autoridades europeias e o mercado financeiro após dúvidas de que o país teria o dinheiro. A diretora do FMI, Christine Lagarde, disse em um fórum que a Grécia agora precisa percorrer o caminho mais difícil, que os altos funcionários gregos devem trabalhar com foco no objetivo de restaurar e estabilizar a economia. O ministro das Finanças da Grécia, Yannis Varoufakis, mudou um pouco o discurso anterior. Disse que é preciso um plano fiscal que faça sentido e que vai se sentar com instituições e parceiros para priorizar as reformas, mas ponderou
que o país ainda não está pronto para fazer um novo acordo para pagamento de uma nova parcela da dívida. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, segue em viagem oficial à Rússia. Ele disse que a Grécia pode se tornar a ponte mediadora entre os russos e a União Europeia. O Notas de Economia desta semana fica por aqui. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Eu volto na semana que vem. Até lá. Vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre filhos consumistas, é isso mesmo. Será que os nossos filhos, as nossas crianças já estão se tornando consumistas? Que cuidados nós devemos ter? Como educar as nossas crianças no que diz respeito à questão financeira? Temos aqui a honra de receber mais uma vez a Marcela Kawauchi. Ela é economista por formação, ela atualmente é economista-chefe do SPC Brasil. Ela tem mestrado na área de Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, já atua em vários bancos aqui no Brasil, tem muita experiência no departamento econômico dos bancos, atua na área de riscos, apenas para citar algumas das suas especialidades. E uma delas, educação financeira. Marcela, seja muito bem-vinda. Hoje temos um tema sugestivo que interessa a todas as pessoas, não apenas os pais que têm filhos pequenos, mas interessa também para os avós, interessa para aqueles que têm planos, que é falar sobre o consumismo na vida das crianças. Mas antes, vamos abordar um pouquinho sobre o tema do consumismo. Muitos consideram o consumismo como uma doença deste mundo moderno, é isso mesmo? O consumismo pode se tornar, de fato, uma doença. A gente tem hoje até listado, dentre as doenças psicológicas, o consumismo excessivo, mas isso acontece em alguns casos. Agora, o consumismo é, de fato, uma conjuntura onde a gente vive. A gente é bombardeado o tempo todo por propaganda, por exemplos que mostram para a gente que a gente tem que consumir cada vez mais para ser alguma coisa, às vezes, que a gente não é. Então, é uma conjuntura onde todos estamos inseridos. E a gente não consegue viver alheio ao consumismo, isso que é o mais difícil. Por mais que a gente seja conservador nas nossas finanças, a gente tem todos esses estímulos e acaba entrando, às vezes, na onda. Quais as consequências daqueles que têm o consumismo, então, como uma doença? Quais são os principais problemas? Quando o consumismo se torna uma doença, aí você tem consequências extremas, o endividamento perigoso, a pessoa fica inadimplente, começa a ficar com o nome sujo, daí começa a pedir o nome das outras pessoas emprestada, não consegue parar de consumir e ao invés dela ser alguma coisa, ela tem alguma coisa o tempo todo. Então, ela consome cada vez mais para viver uma conjuntura que não é, de fato, o que ela é por dentro. Então, tem consequências extremas. Mas mesmo quando o consumismo não chega nesse ponto, quando a gente está só se deixando levar por essa onda, a consequência pode ser, inclusive, de você deixar de fazer uma coisa muito legal porque você comprou uma roupa no shopping, porque você foi levado por aquela vitrine maravilhosa, porque tudo na vitrine é mais bonito, no shopping parece que a roupa fica melhor porque tem todas aquelas luzes. Então, mesmo quando não chega num extremo, mesmo a consequência de você deixar de direcionar o seu dinheiro para um sonho que é muito mais legal, uma viagem, um carro, para fazer consumo de curto prazo, pode ser uma consequência ruim também, né? Marcela, nós poderíamos explorar este assunto de diversos caminhos diferentes, mas vamos apenas um deles. Vamos trazer isso para o âmbito das crianças, né, dos juvenis. Até que ponto as crianças podem estar se tornando consumistas também? As crianças estão, sim, se tornando consumistas. A gente tem que imaginar que a cabeça de uma criança é uma página em branco, que está pronta para ser preenchida com todos os estímulos que ela recebe. Então, da mesma forma que a gente se deixa levar por propaganda, por internet, por televisão, as crianças são ainda mais suscetíveis. Então, o problema é esse. A página está em branco e qualquer coisa que você colocar ali fica. Então, o problema das crianças é que elas são muito mais... O apelo para elas é muito mais forte e aí o exemplo tem que ser muito mais forte também do outro lado para contrapor esse peso. Sem contar que as crianças, elas absorvem mais as palavras, como esponjas, né? Elas vão ouvindo, vai observando e vai achando que tudo é natural e vai colocando em prática na vida. Quais as consequências para uma criança que se torna
consumista extremo? Você diz que todos nós somos consumistas, as crianças têm algumas preferências delas, temos que respeitar isto, mas existe um limite, né, Marcela? Quais são os problemas quando este limite, quando nós excedemos esse limite? Quando a gente está falando de criança, a gente pode, na maioria dos casos, afirmar que se uma criança está com consumo excessivo, é porque a família dela também está nessa situação. Afinal de contas, a criança não tem dinheiro por si só para ir lá e gastar. Então, provavelmente, essa conjuntura é um pouco maior. E a criança, a gente tem que lembrar que ela é bombardeada de estímulos, mas não é só o que a gente fala para a criança, é o exemplo que a gente dá. A gente já fez algumas pesquisas e a gente perguntou para os pais, você fala sobre finanças, fala sobre dinheiro com seu filho? Sim, a grande maioria fala sobre finanças, mas não dá o exemplo. Então, não adianta nada você explicar para o seu filho que ele precisa juntar dinheiro para comprar alguma coisa no Natal, se saiu o telefone de última geração e você vai lá e se endivida para comprar esse telefone. A criança, ela absorve também o exemplo. Então, se a criança chega nesse ponto, é porque a família tem que rever os seus hábitos, porque provavelmente os pais também já estão nesse ponto de consumismo excessivo. E aí todo mundo vai ter que entrar na dança e vai ter que parar de consumir, vai ter que economizar, vai ter que cortar alguns serviços, parar de ir ao shopping, no cinema, pelo menos durante algum tempo, até que as finanças se estabilizem. E a partir daí, o exemplo tem que ser muito forte. Nós podemos, então, fazer uma relação direta na seguinte situação. Alguém que hoje tem um comportamento inadequado no que diz respeito às finanças pessoais, uma pessoa descontrolada, que consome em excesso, isso tem uma relação direta com a forma como ela foi formada também? Tem sim. E a gente tem que lembrar de um outro tipo de família também. É claro que se a família é consumista, a criança vai ser consumista. Mas muitas vezes a família, ela é controlada, ela é uma família que não sai comprando tudo o que quer. Mas na hora que o filho pede para o pai ele tem medo de dizer que não pode. Ele se sente quase que um fracassado ao dizer, filho, eu não posso comprar isso para você. Para colocar o filho quase que numa bolha. Olha, eu vou dar tudo o que o meu filho quer, eu não vou deixar ele passar todas as privações que eu tive na vida. E a gente tem que lembrar que isso é um caminho ruim para a criança, porque a criança tem que aprender a lidar com frustração desde pequeno, porque a gente, como adulto, também tem que lidar com isso. Então, a frustração é não ter um brinquedo naquele momento. Só que na primeira vez, provavelmente, ela vai ficar muito chateada. Na segunda vez, a hora que ela vira um brinquedo, ela já vai ter na cabeça dela, eu quero esse brinquedo, mas eu sei que meu pai vai me dar alguma coisa no meu aniversário. Eu vou pedir para ele já vai economizar e vai me dar aquele brinquedo. Aquilo entra na rotina da criança. Então, mesmo famílias muitas vezes equilibradas, na hora que a criança faz a birra, faz a negociação, se você me der isso, eu vou fazer a lição de casa, algum tipo de coisa, a família cede a criança, mas você acaba colocando seu filho, só o seu filho tem aquele padrão, o restante da família não. Isso também não é interessante. Com base na sua experiência, convivendo com pessoas que passam por dificuldades financeiras, estudando o tema, estudando o assunto, qual é a melhor forma de educar uma criança no contexto financeiro? A educação tem que ser todo dia. Então, não adianta a gente achar que a criança vai sentar um dia na mesa e você vai ensinar ela a fazer todos os tipos de conta. Tem que ser no dia a dia. A gente vai ao supermercado, a criança quer 3 tipos de bolacha. Ensina ela a escolher uma, porque no futuro, quando ela tiver um orçamento limitado, ela vai ter que escolher um produto só. Começar a dar mesada, então, de acordo com a maturidade. Quando a criança é mais nova, começa com uma mesada porque ela tem um horizonte temporal, uma semanada, porque ela tem um horizonte temporal um pouco menor. À medida que ela vai ficando mais velha, começa a dar uma mesada, porque aumenta o horizonte temporal dela, e aí o pai e a mãe têm que ser severos no seguinte sentido, se acabar aquele dinheiro, não pode dar mais, porque a criança tem que aprender a viver com aquele orçamento. Ensinar as escolhas. Olha, o papai e a mamãe estão juntando dinheiro para a gente fazer aquela viagem super legal no final do ano. Vou te mostrar o quanto a gente tem. Faz um cofrinho para a criança. Você quer um chocolate no final de semana? Todo dia a gente vai colocar R$1. A criança às vezes não tem a noção de dinheiro, de fato, que a gente tem, mas ela está entendendo que aquilo vem do trabalho, que ela pode engordar uma poupancinha. Outra coisa importante é ensinar o valor do trabalho para a criança, não somente como troca de dinheiro,
Porque a gente não trabalha só por dinheiro, a gente trabalha também por satisfação pessoal. É muito gostoso você ter projetos realizados, é muito gostoso você ter orgulho daquele dia que você trabalhou e que você conquistou alguma coisa. Então, também ensinar o valor do trabalho, não só como troca de dinheiro, a gente não trabalha só por ambição, para ficar rico e milionário. A gente trabalha por satisfação pessoal, para conseguir ter essa casa boa, para conseguir colocar numa escola legal, mas isso tem que ser todo dia. O mais importante é que o exemplo e a inserção disso na vida da família seja frequente. Nós falamos aqui sempre da importância da educação financeira desde a idade infantil. Você já mencionou algo sobre mesada, sabemos que isso é importantíssimo. Falou sobre a criança desenvolver as atividades para desenvolver também a responsabilidade. Essa questão dos pais remunerarem os filhos por uma nota na escola, por uma tarefa feita em casa, por algo que ele fez pela família, cuidou do irmãozinho, limpou o quarto, guardou os brinquedos, também tem o seu espaço na educação financeira? A gente tem que tomar muito cuidado para não colocar a criança, recompensar a criança com dinheiro em algo que é obrigação dela. Então, por exemplo, a escola. A criança ela não tem que aprender que ela vai à escola porque o pai vai dar a mesada no final do mês. Ela tem que aprender que ela vai à escola porque educação é importante, porque ela precisa aprender tudo aquilo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não remunerar as obrigações da criança. Você até pode falar, olha, uma criança um pouco mais velha, para um pré-adolescente, ajudar o pai e a mãe a olhar o irmão, pode dar algum presente em troca, alguma coisa assim, mas deixar bem claro o que é a obrigação da criança e que ela tem que entender que é obrigação, e aí a mesada fica como uma recompensa diferente, para não misturar as coisas, porque senão ela vai sempre achar que ela só pode fazer alguma coisa em troca de dinheiro. E o dia que o pai a criança tem que entender que a mesada é uma coisa que o pai e a mãe colocam para ela porque eles querem, não como uma troca. Senão esse pai e essa mãe perdem o emprego amanhã ou depois e não podem dar mais a mesada para essa criança. Ela vai deixar de ir à escola? Não, ela tem que entender que isso é obrigação e que é importante por outros motivos, não pelo dinheiro que ela vai ganhar. Eu diria que nós teríamos que combinar as três coisas então. Primeiro, uma mesada onde a criança vai desenvolver a arte de comprar, de gastar, saber que o dinheirinho dela vai acabar também, e ela vai ter que, quem sabe, fazer economia. Segundo, dar a ela responsabilidades, que ela deve cumpri-las, independente de remuneração, dependendo da mesada, mas poder sim dar alguma remuneração, não por aquilo que fosse uma obrigação, por algo mais que vai estimulá-la a sempre procurar fazer algo mais para ter uma renda melhor, isso durante toda a sua vida. Poderíamos combinar aí as três coisas, né, Marcela? Deixar bem separado. Importante que esse dinheiro que é dado para a criança seja acompanhado pelos pais. Então, mostrar para a criança, especialmente no começo, olha, tá vendo? Com esse dinheiro você pode comprar ou um saco de balas ou um único pirulito. Se você comprar o saco de balas, você vai suavizar seu consumo. Ao longo da semana, você vai ter doce a semana toda. Se você comprar um pirulito, você vai comer aquilo naquele dia, aquele doce vai ser único, mas você depois vai ficar sem. Você começa a ensinar a arte da escolha para a criança com coisas pequenas. E é assim que a gente também aprende. Até as escolhas que a gente faz, um dia que a gente tem que escolher entre 2 ou 3 apartamentos, qual que eu vou comprar, a gente só vai saber escolher se a gente já tiver aprendido a escolher uma roupa, um sapato. Então, para a criança começar a ter essa escolha. E acabou o dinheiro? Infelizmente, acabou o dinheiro. Eu não posso te dar mais. Às vezes, dói no coração dizer que não, mas dizer não, às vezes, é o maior carinho que você pode ter pelo seu filho. A maior prova de amor é dizer não, porque é muito difícil para os pais, mas é muito educativo para a criança. E às vezes não é o não que se diz, é a forma como se diz o não, né? Se você faz com amor, com carinho, explicando, a criança ela vai ouvir, vai entender, e se ela não entender, pelo menos com o tempo, ela vai compreender que existe uma lição por trás de tudo isso. A gente sabe que às vezes a criança não entende de primeira, não é fácil ter filho. Então, às vezes a criança faz birra, se joga no chão, mas o pai e a mãe têm que ser firmes. Então, a gente já viu em pesquisas que muitas vezes na hora que o filho começa a fazer birra, o pai e a mãe morrem de vergonha no meio do shopping e dão o que o filho está pedindo para se livrar daquilo. Pronto, você acabou de ensinar para o seu filho que toda vez que ele abrir o berreiro, ele vai ganhar alguma coisa. Então, tem que ser firme. Se quiser fazer birra, faça a birra. Ele vai fazer da primeira vez. Quando ele perceber que ele não vai ter nada em troca, ele vai parar.
Então, às vezes, como a criança não tem esse pensamento lógico que a gente tem, às vezes é muito pequenininha, não dá para explicar. O importante é ter firmeza e não dar uma recompensa por algo que a gente não gostaria que ele estivesse fazendo. Agora, Marcela, a gente sabe que hoje é muito comum a mãe trabalhar, o pai trabalhar, os dois estão aí lutando para realizar os sonhos da família, para poder dar até aos filhos um conforto um pouco melhor. Esta ausência dos pais, da mãe e do pai, não está fazendo com que isso seja trocado por coisas materiais? Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou pagar aquilo outro. Isso está acontecendo ou não? Acontece muito. O pai e a mãe trocam a ausência por um presente. Vou dar um exemplo que é típico de várias famílias. O pai passa a semana toda fora porque viajou por algum projeto. Na sexta-feira ele chega em casa com um presente para o filho. Então, toda vez que o pai voltar de viagem, o que o filho vai esperar? O pai ou o presente? O que você está ensinando o seu filho a aguardar a semana inteira? Então, o pai liga para o filho e fala: filho, espera que o papai está chegando que eu comprei um presentão. É isso que o filho vai esperar. E a criança, a gente às vezes não percebe, mas a gente ensina errado. Então, não ensine o seu filho a esperar um presente, ensine o seu filho a esperar o pai, que é o maior presente que ele podia ter. O pai chegar em casa bem, feliz de ter trabalhado a semana inteira. E você não ensina aquilo que a gente estava falando, o valor do trabalho como simples troca por dinheiro. O trabalho é muito mais que isso. A gente, como adulto, sabe que é uma realização, é muito gostoso trabalhar, mas se você sempre falar: olha, o papai está indo trabalhar porque o papai precisa ganhar dinheiro. Pronto, ele sempre vai achar que é sempre essa troca. Às vezes a gente faz trabalhos voluntários, a gente não ganha dinheiro, mas a gente ganha muito mais. Então, ensinar também para a criança o valor desse dia a dia e que a satisfação pode ser muito maior do que só a financeira. A ajuda ao próximo, você acha que isto pode ajudar a criança a ter um desprendimento das coisas materiais, ensinar a criança a ajudar o seu coleguinha, visitar um orfanato, levar um brinquedo? Como que você coloca isso no contexto da educação financeira? Pode ajudar muito a criança a ter perspectiva, porque a criança tem a impressão que a família dela é igual a todas as famílias. Então, se ela mora num apartamento bom, tem muitos brinquedos, como é aquele mundo que ela vive, a escola, provavelmente os coleguinhas têm uma situação parecida, ela acha que aquilo serve para todo mundo. E é bom colocar em perspectiva o quão abençoada ela é, o quanto de coisa que ela tem. Então, se você levar a criança no orfanato, ela vai entender: puxa vida, que bom que eu tenho tudo isso. Eu sei que isso tudo tem alguma relação com o trabalho do meu pai, tem alguma relação com o trabalho da minha mãe, com o tipo de vida que eu tenho, e eu tenho que ser agradecido àquele brinquedo que eu tenho, porque tem criança que não tem sequer um brinquedo bom para brincar. Então, isso faz muito bem para a criança ter uma perspectiva de que o mundo não é só a casa dela, tem casas muito diferentes. A valorizar aquilo que ela tem, essa é a grande lição, né, Marcela? Exatamente. Marcela, muito obrigado pelos seus conselhos, muito sábios, construtivos, que vêm fortalecer aquilo que a gente quer aqui a cada dia, quando levamos o nosso conteúdo ao telespectador. Ajudá-lo a viver bem em tudo, inclusive na educação dos filhos. Que Deus te recompense, abençoando a sua vida, a sua família, pela sua ajuda, e que a sua mente clara possa ajudar muitas outras pessoas. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Marcela. E eu vou deixar com vocês um verso da Bíblia. Um verso que é o verso clássico quando se fala em educação dos filhos. Lembre-se disso, pais. Talvez uma das palavras mais preciosas que a Marcela deixou aqui hoje chama-se exemplo. Avós, pais, irmãos, tios, deem um bom exemplo. E é o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Provérbios, capítulo 22, no verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se você ensinar o seu filho desde cedo o caminho certo, com toda certeza, ele vai colher bons frutos no futuro. Que Deus lhes abençoe, pais, com essa tarefa. Lhes dê a sabedoria que vocês precisam para ser um exemplo e uma referência para os seus filhos. Que Deus os abençoe. Esse é o nosso desejo, a nossa oração por vocês. Até a próxima semana, até o próximo encontro.